Momento oportuno para a gente falar do Natal. Nós finalizamos a série Faça a Guerra contra o Pecado. Foram 6, 7 semanas, se eu não me engano, pregando sobre 7 pecados cada domingo. E finalizamos, creio que foi muito bom, foi um tempo abençoado para a igreja. Escrevemos um livro esse ano, muitos participaram da leitura. E agora o momento da gente pensar no tema Natal. Já estamos nos últimos dias de novembro, chegando no mês de dezembro. É comum nessa época aqueles amigos secretos, amigo chocolate. Existe também algumas brincadeiras, amigo da onça. Hoje eu participei de uma confraternização da célula Shekinah, muito lindo. Fizeram um almoço de final de ano e eles fizeram um amigo chocolate. Então são muitas formas de a gente confraternizar, da gente se alegrar. Tudo isso é muito bom. Algumas pessoas têm costume de colocar aquelas luzes nas suas casas. As ruas começam a ser enfeitadas. A famosa árvore de Natal, cheia de enfeites. São momentos abençoados, a família reunida. Parentes que vêm de fora, de outra cidade. Aquele filho vai lá para outro estado passar o Natal e cada um leva um prato. Um leva um prato de comida, aquela fartura de alimento na mesa, comidas típicas da época. Tudo se torna muito gostoso. Um momento, para alguns falam que o Natal é o melhor momento do ano. Pessoas gostam do Natal, já ouvi esse comentário. Para mim o Natal é a melhor época do ano. As igrejas falam de Jesus, as igrejas fazem as cantatas de Natal, e tudo isso é muito abençoado, é uma época alegre, e nós precisamos lembrar que a essência do Natal é o nascimento do Salvador. Vamos ler juntos essa frase na tela? A essência do Natal é o nascimento do Salvador. É claro que ninguém sabe o dia exato que Jesus nasceu, mas nós comemoramos no nosso país, no Brasil, nós comemoramos no dia 25, nós comemoramos essa data, não é? O dia 24, 25, os preparativos, a virada, e ali todo mundo celebra esse momento. Não importa, gente, se foi dia 23, se foi dia 21, se foi dia 29, se foi em novembro. O importante é que nós temos uma data para agradecer pelo nascimento de Jesus. É interessante que no calendário brasileiro, que é um calendário cristão, nós temos 2 datas tão importantes, que é a Páscoa e é o Natal, que é a morte de Jesus e o nascimento do Salvador. E a gente tem que se alegrar. Aí tem as pessoas que falam assim: ah não, porque não pode comemorar. Não, tem que comemorar. As igrejas têm que se alegrar, as igrejas têm que fazer os seus cultos de Natal, porque é um momento que nós temos oportunidade diante da sociedade. Todo mundo comemora o Natal, e nós podemos afirmar nessa data o nascimento de Jesus Cristo. Então nessa série eu quero voltar lá nos primeiros capítulos dos evangelhos, ali nesses domingos de dezembro, novembro. Vamos andar ali nas primeiras páginas de Mateus, de Lucas. Vamos voltar à essência ali dos primeiros começos do evangelho, e trazendo à nossa memória o Natal, o primeiro Natal, né? E aí nós vamos hoje falar da genealogia de Jesus Cristo. Talvez você nunca leu essa passagem,
Talvez você nunca ouviu uma pregação nessa passagem. Às vezes a gente, quando começa a ler a Bíblia, e você chega em genealogia, você lê rapidamente, passa a página, porque há muito nomes que desconhecemos. Mas essa lista de Mateus 1, ela é muito importante. Cada nome que está ali tem uma história, e nós vamos poder hoje estudar um pouquinho. Claro que eu não vou falar de todos aqueles nomes, vou escolher algumas coisinhas ali, e nós vamos poder pensar na árvore genealógica de Jesus Cristo. Talvez para você não tenha muita importância, mas para os judeus, eles davam muito valor à genealogia. Quem foi o meu pai? Quem foi meu avô? Quem foi meu bisavô, tataravô? Por isso Mateus, ele registra no seu livro a genealogia de Cristo. Versículo 1 fala assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então o texto já começa assim, o primeiro versículo do Novo Testamento. Vou repetir, o primeiro versículo fecha o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, começa o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Olha que versículo precioso, livro da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus viveu. O que ele está dizendo? Que Jesus existiu. O que ele está dizendo? Que Jesus tem uma família, que ele teve pais, avós, bisavós, tataravós, que ele não foi uma pessoa de um quadrinho, de um desenho inventado, que ele não foi um super-herói, não, ele foi uma pessoa que viveu nessa terra. E Mateus nos mostra essa linhagem, a linhagem judaica, que ele era judeu, Jesus. Então o texto diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus foi o nome que ele recebeu do anjo, tá? Quem escolheu o nome dele não foi Maria, e não foi José. Em Mateus 1:21, ou em Lucas 1:21, não me lembro, um dos dois evangelhos, fala que o anjo lhe deu esse nome. Coloque o nome dele, Jesus, que significa salvação. Salvação. Descreve a sua missão, Jesus, salvação. E o segundo nome, Cristo, não é nome dele. O segundo nome é um título, Messias, ungido, ou Jesus, o Cristo. O texto continua, filho de Davi. Davi foi um grande rei, todos conhecem a história de Davi. Davi, quando você vai em Jerusalém fazer uma viagem, você vai ouvir lá a cidade do rei Davi. Foi uma grande figura para o povo judeu, filho de Davi. E por último, o texto diz, filho de Abraão. Abraão está lá no começo da Bíblia, Gênesis 12, e Deus faz uma promessa para Abraão. Deus fala assim, em ti, Abraão, todas as famílias na terra serão abençoadas. Todas as famílias serão abençoadas. Então, veja que Mateus, no primeiro verso, ele destaca dois nomes de grande importância, que estão no correr do texto, seguir, que é Abraão, na sequência, e Davi, que são talvez as maiores referências de grandes
personagens da história do povo judeu. Nós podemos dividir, eu não vou ter tempo aqui para não ficar cansativo de pregar nome por nome. Talvez você que está procurando um nome para filho, se debruce nessa lista. Quem sabe você encontre um nome. Sempre que eu falo aqui de nome da Bíblia, né, eu sempre falo para os pais, mas os pais não querem colocar um nome no filho de Salmão, Arão, Esrom, Aminadab. Eu não sei por que essa resistência com alguns nomes da Bíblia, mas tem nomes também muito bonitos aqui. Tem aqui, por exemplo, Josias, nome bonito, fácil de falar, José, tantos outros nomes mais fáceis aqui, a pronúncia. E podemos pensar a genealogia em 3 grupos, do verso 2 a 6, ali vai aparecer de Abraão a Davi, 14 gerações. Depois vai aparecer de Salomão até o cativeiro babilônico, mais 16 gerações, e o terceiro grupo do cativeiro babilônico até Jesus, 14. O verso 17 fala isso, 14, 14 e 14 gerações. Então são 3 grupos ali. O primeiro grupo foi um período muito bom para os judeus. Um segundo momento ali já foi um período difícil, de uma certa frieza espiritual, quando vem a queda e o cativeiro. E o terceiro momento foi o inverno, foi o momento mais difícil, que foi o cativeiro babilônico, até a chegada de Jesus para realmente inaugurar uma nova fase, aquele povo. Você deve saber que a Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista tem a sua própria característica, e os únicos que têm genealogia é Mateus e Lucas. Vou repetir: os únicos evangelhos que falam da genealogia é Mateus e Lucas. Marcos não fala genealogia. Por quê? Porque Marcos, ele escreve para os romanos, e Romanos não estava preocupado com genealogia, então não tem genealogia em Marcos. Em João também não está preocupado com genealogia, porque para João, Jesus já é Deus, ele não está preocupado em falar da sua humanidade, ele está preocupado em dizer que Jesus é o próprio Deus encarnado. Por isso que João já começa lá: no princípio o verbo estava com Deus e era Deus. Mas Mateus e Lucas, eles passam essa genealogia para nós. E é interessante que Lucas, ele nos mostra até Adão. Ele fala de Adão na genealogia, Adão. Mateus não cita Adão, mas o Lucas cita Adão como o primeiro homem na história de Jesus Cristo. Eu não vou aqui entrar tanto em muitos detalhes, para não ficar cansativo a pregação, por ser um tema muito teológico, muito histórico, mas eu vou fazer uma aplicação bem prática de uma pessoa que aparece ali. A primeira pessoa que eu quero citar, vou citar outra, é Raabe. O texto de versículo 5 fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Não sei se você conhece a história dela, mas Raabe era uma prostituta. Sim, a Bíblia relata isso, está em Josué 2:1. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Olha que coisa, Raabe, uma prostituta, o nome dela
está registrada na genealogia de Jesus Cristo. Vamos falar então quem que é Raabe. Quando o povo judeu estava saindo do Egito rumo à terra prometida, eles chegam a uma cidade chamada Jericó. E naquela cidade, Raabe morava ali. Só que Raabe era cananeia. Ela não era judia, ela era de um outro povo. E ela vivia no meio de uma idolatria, de outros deuses. Mas ela ouve falar da fé do povo de Israel, do Mar Vermelho, das conquistas, da libertação. E ela carinhosamente, ela acolhe os espias que vão até aquela cidade. Ela ajudou os espiões. E ela tinha uma fé no Deus de Israel, e ela entende que Deus também está dando aquela terra a esse povo de Israel, e ela faz parte desse momento, dessa história. Ela ajuda. E Raabe e sua família foram salvos. Há uma promessa que se Raabe ajudasse eles poupariam ela. Então, após a queda de Jericó, a Raabe e sua família foram poupados, e ela entra na história do povo judeu. Ela é agregada na história. Então ela aparece no Novo Testamento. O nome dela está, que ela é mãe de Boaz, que casou com Ruth, e depois vem lá a sua genealogia escrita. Interessante esse fato. Você sabia que também o Novo Testamento cita mais 2 vezes o nome dela? Uma está na carta de Hebreus 11, onde fala heróis da fé, e o nome dela aparece como uma heroína da fé. E aparece também em carta de Tiago, quando Tiago fala da fé e obras, ele diz que ela é um exemplo de uma fé com obras, prática. Interessante aparecer essa mulher na história de Jesus Cristo. Uma segunda pessoa também que nos chama a atenção na genealogia de Jesus Cristo é a Betseba, ou Batseba. Algumas traduções da Bíblia, Bet ou Batseba. Quem que era ela? Ela era a esposa de Urias, que era um soldado de Davi. Um dia Davi está no seu palácio, e ele olha pela janela, ou olha pelo seu terraço, e vê uma mulher tomando banho. Ele pergunta quem é aquela mulher. O soldado fala, é Betseba. Você já deve conhecer essa história, pelo menos na novela da Record, você já deve conhecer. Davi manda chamá-la, mesmo sabendo que ela é casada. Davi tem relações com ela, ela manda um aviso dizendo que está grávida. Davi esconde, mata Urias na batalha e toma ela como sua esposa, Betseba como sua esposa. Vem o julgamento de Deus, o profeta Natã denuncia o pecado, diz a Davi que a espada não sairia da casa dele pelo que ele fez. Você sabe da história, filho contra pai, irmão contra irmão, a família entra em frangalhos, família de Davi. E ela está com um bebezinho na barriga, e aquela criança morre. Davi ora, Davi pede que Deus cure aquela criança viva, mas diz a Bíblia que aquela criança morreu. Mas depois ela recebe um outro filho, que é o famoso Salomão, que está na genealogia de Jesus. E você sabe que Salomão foi o homem que deu sequência ao reinado do pai, Davi.
E ela então é citada na genealogia de Jesus Cristo. Pessoas imperfeitas, né? Pessoas falhas, e ainda estão na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar. Algumas aplicações práticas. A primeira, na genealogia de Jesus Cristo, nós aprendemos que Deus cumpre a sua palavra. Primeira aplicação, você vê que fala de Abraão, e Deus havia prometido a Abraão: de ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas as famílias da terra. Se cumpriu a profecia, o que Deus prometeu a ele. Você conhece a história de Abraão? A Sara não podia engravidar, ela já era de idade, deram um jeitinho lá, tiveram um filho com a escrava Agar, mas depois nasceu Isaac, e Deus cumpriu a sua promessa, dizendo que ele seria um pai de uma grande nação, e através dele todas as nações seriam abençoadas. Nós somos abençoados, porque Abraão gerou Jesus Cristo, que nasceu dessa genealogia de Abraão. Deus cumpre a sua palavra. A segunda aplicação, Deus não escolhe pessoas perfeitas. Interessante, né? Raabe, uma prostituta, Batseba, um relacionamento que iniciou de uma forma tão ruim, Davi, o pecado de Davi, mas ainda pela graça, pela misericórdia, pessoas improváveis, com comportamentos reprováveis, estão na genealogia do Senhor. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus escolhe pessoas imperfeitas. Talvez você está aqui hoje e você se sente uma pessoa imperfeita. É esse que Deus usa. Quando a gente vê a história dos personagens bíblicos, Pedro traiu, Judas vendeu Jesus. Você vê Tomé duvidou da ressurreição de Cristo. Só os discípulos para começar. Você vê Paulo discutindo lá com Barnabé, tiveram tal desavença. Não existe perfeitos. Abraão, teve um momento que Abraão mentiu, falando que Sara era sua mulher. Então, a Bíblia, ela nos mostra que Deus não usa pessoas perfeitas, porque na realidade não existe perfeição, somente Cristo. Interessante, quando Paulo escreve as suas cartas, Paulo tem muito essa linha de orientação. Ele diz assim: olha, não herdarão o reino dos céus os que praticam isso, aquilo. Ele fala assim no final: tais fostes alguns de vocês. Tais fostes alguns de vocês. Ou seja, talvez você já teve um passado. Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E Paulo vai mostrando que há esperança. Talvez na comunidade de Paulo, eu digo, tinha pessoas usando tornozeleira eletrônica. Talvez você aqui hoje já cometeu algo na sua vida passada que se envergonhe. Talvez você já passou por um divórcio. Talvez você já até cometeu um adultério. Talvez você já teve problema com a justiça. O que Paulo fala? Tais fostes alguns de vós. Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova
criatura. Por isso que a igreja evangélica, ela faz trabalho em casas de recuperação. Por isso que a igreja evangélica faz trabalho em presídios. Por isso que a igreja evangélica faz trabalho na Cracolândia. Por quê? Porque a igreja evangélica entende que a Bíblia nos mostra que uma pessoa pode mudar, que uma pessoa pode ser transformada, que uma pessoa pode ser alcançada pela graça de Cristo. Paulo não foi um desses? Perseguia, as cartas para perseguir, prender. Um dia Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele mudou, ele foi transformado e virou de um perseguido agora uma pessoa, de um perseguidor, uma pessoa perseguida. Agora ele não escreve cartas para prender, mas cartas para consolar. Então, talvez você esteja aqui hoje e você se considera uma pessoa improvável, uma pessoa que já teve comportamentos reprováveis. Mas eu quero dizer para você, Deus conta com você também. Deus quer usar a sua vida. Quem sabe aquilo que você viveu vai servir de testemunho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ele: cara, você tem que ir lá na célula dos adolescentes, que é na quinta-feira, qualquer dia. Você tem que ir lá dar um testemunho, porque ele foi um menino que já usou droga, foi um menino que já foi para rave, que já se alcoolizou, e ele fala: pastor, eu tenho nojo do meu passado. Eu olho meu passado, eu tenho nojo. Eu falo: não, cara, não precisa ter nojo. Ele olha para as tatuagens que ele tem, ele fala: pastor, eu pudesse, eu tirava essas tatuagens. Eu digo: não, cara, você tem que, essa história, você tem que contar. Como era a minha vida antes de Cristo, e como é a minha vida hoje com Cristo. Não precisa ter vergonha. Tem que ser um testemunho público, para que muitos adolescentes hoje possam ouvir as suas experiências, de repente não passar por elas. Terceiro, Deus valoriza as mulheres. Eu acho tão lindo quando as mulheres na Bíblia, a Maria está na genealogia, a Raabe, a Batseba, porque Deus usa não é só homens não, gente, Deus usa as mulheres também. Deus usa homens e mulheres. Jesus Cristo, Ele incluiu as mulheres no seu ministério. Até a época de Jesus, as mulheres eram excluídas. Jesus, Ele incluiu. Sabia que Jesus tinha discípulas mulheres? Você sabia que as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram mulheres, que foram visitar o túmulo? Homens e mulheres são especiais para Deus. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é pior que o outro. Trabalhamos juntos no reino, trabalhamos juntos na obra. A nossa igreja presbiteriana independente, ela entende que a mulher e o homem são iguais no reino de Deus. Então uma mulher pode ser do louvor, uma mulher pode ser da diaconia, uma mulher pode ser presbítera, e uma mulher pode ser até pastora. Por quê? Porque ela, ministério reconhecido, feminino. Inclusive nós vamos ter aqui na igreja agora, já fica até o convite, para a ordenação da Rafaela e do Diego, que vai ser no 3º domingo de dezembro. A Rafaela vai ser uma pastora, mas muitas vezes não é fácil. Tem homens que não reconhecem, tem igrejas que não reconhecem o ministério feminino, tem preconceito, não aceitam uma mulher pregando. Mas nós não, nós afirmamos. Igrejas que pensam diferente, respeitamos, mas nós entendemos que qualquer mulher
pode desenvolver qualquer ministério, qualquer dom e talento, inclusive desenvolver liderança na igreja. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia essa inclusão das mulheres. Elas foram incluídas. Jesus conversou com a mulher samaritana. Naquela época, um homem não podia conversar com uma mulher. Os discípulos chegaram e falaram: Senhor, você está conversando com uma mulher. Jesus quebrou a barreira. E nós entendemos que as mulheres são bênção. Nossa igreja tem trabalho de célula. E tem mulheres nessa igreja que tem ministério. O marido só acompanha. O marido não tem aquele dom, aquela facilidade de falar em público. A mulher, que ela tem mais a liderança. Amém, irmãos? Não importa o sexo, não importa se é homem ou se é mulher, é para a glória de Deus. Deus usa todos, homens e mulheres. Em último lugar, Deus cumpre suas promessas. A sua promessa em Jesus, né? Eu encerro aqui, o pessoal do louvor vai se preparar. Você vai vindo lá as promessas, os profetas anunciando a chegada de Jesus. Um dia virá o Messias, e a genealogia de Cristo culmina no último verso. Maria, fala o texto: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele chegou, ele nasceu, ele veio a essa terra, e ele veio para que o nosso Natal não seja simplesmente uma confraternização de amigos, mas seja a essência, o nascimento de Jesus Cristo. E essa figura que está aí na tela tem muitos nomes de Jesus Cristo. Nessa figura aí, talvez você não vai enxergar, mas fala advogado, Cordeiro de Deus, ressurreição, Senhor dos senhores, cabeça da igreja, mestre, rocha, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa e ômega, e vai falando dos nomes de Jesus.